Olha aí, pessoal, o que nós já tínhamos como uma desconfiança, agora temos como certeza porque a própria Magda Chambriard, a presidente da Petrobras, colocada pelo Lula nesse cargo para fazer todas as vontades do presidente, bem, ela assumiu publicamente o que a gente já desconfiava, que é o seguinte, que o governo Lula mandou ela pisar no acelerador, né? Ela usou essa expressão aqui, inclusive, dizendo que a empresa vai gastar mais dinheiro, vai investir, entre muitas aspas, na verdade aqui, 20 bilhões de dólares só na área de refino, meu amigo, um problema sério, porque você sabe que grandes focos de corrupção lá no Petrolão estavam relacionados à área de refino, né? A Abreu e Lima, por exemplo, é um caso, né? É o mais emblemático nesse sentido. Mas a Magda Chambriard mandou a real e falou: vamos gastar mesmo porque o Lula mandou. Isso aqui vai empurrar o PIB. Caramba, meu amigo. Na boa, você acha que isso tem chance de dar certo? O que nós estamos vendo aqui? Um repeteco do que já aconteceu no passado, obviamente. Inclusive, eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando o quanto eu acho estranho a Petrobras ter vendido menos combustíveis, né? Teve uma venda menor do que no ano de 2023, mesmo subsidiando preços. E eu vou deixar esse vídeo recomendado no final para você acompanhar o meu raciocínio nesse sentido. Então a gente vai tratar desse tema aqui agora, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal para fortalecer ainda mais o meu trabalho. Somos quase 20 mil por aqui, me ajude a atingir essa marca que é tão importante para o meu trabalho, né? Mas o que a Magda Chambriard falou? Uma afirmação dela de ontem, terça-feira, dia 4 de fevereiro, estou gravando este vídeo na noite da quarta-feira, e ela mandou a real aqui, né? Tava participando de um fórum, né? Lá da Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Fórum Brasil de Energia. E ela disse o seguinte, né? Teremos muitos investimentos em refino e transição energética em 2025, tanto para expansão quanto para manutenção de refinarias. Pretendemos ampliar a capacidade produtiva. Caramba, aí a gente fica pensando qual é o interesse por trás disso aqui, né? Mas a verdade é que a Magda Chambriard afirmou, né, na maior, assim, de uma forma bastante clara, bastante evidente, que vai pisar no acelerador, né? O investimento total da empresa nos próximos 5 anos vai ser de 111 bilhões de dólares. Isso aqui dá 600 bilhões de reais, né? Em 5 anos, meu amigo. É muita grana, de fato, né? E aí ela falou que quer manter aí o patamar, né, de 31% do fornecimento, de 31% da energia primária gerada no Brasil, querem continuar com esse valor lá em 2050, querem manter essa participação de fato aqui, né? E na parte do refino, então, né, a expectativa é que o investimento seja perto de 20 bilhões de reais só nos próximos 5 anos também, né? Isso aqui só da área do refino de fato, né? E aqui a Magda Chambriard deixa claro o contraponto dela aos gestores anteriores lá da época do Bolsonaro, por exemplo, porque ela falou que vai a Petrobras, sob comando dela, está determinada a fomentar um ciclo virtuoso de investimentos, né? Pois é. E aqui vão ser criados dezenas de milhares de postos de trabalho, né? Então a indústria tem que estar preparada para isso e tudo mais. E aí tem um aumento então de 9% no investimento geral da empresa e 17% de aumento na área de refino. Ou seja, o governo está mandando a Petrobras gastar mais dinheiro na área de refino, o que é uma coisa absurda dado o passado, o histórico da Petrobras, né? E aqui tá claro, né? Tá evidente o ponto que a própria Magda Chambriard deixou claro, que é ajudar o PIB do Brasil a crescer dessa forma, né? Então, o pessoal acredita aí que pessoal, assim, entre aspas, né, a turma aí do governo Lula, essa esquerdalha toda, eles acreditam que a Petrobras vai fazer o Brasil crescer, o PIB crescer. E aí que entra o grande ponto por trás da ingerência, da interferência do governo Lula na Petrobras. Qual que é o grande problema dessa história e por que ele tirou o Jean Paul Prates, com muita pressão do Alexandre Silveira, obviamente,
para colocar a Magda Chambriard no lugar, porque o Prates não era tão subserviente quanto ele queria. E o cara já era um capacho de fato, né? Imagina a Magda Chambriard, que só deve fazer assinar aquilo que já vem lá de Brasília para ela. Então, o grande ponto por trás de toda essa ingerência é justamente transformar a Petrobras ou fazê-la voltar a ser o que ela era na época petista, que é um braço, um puxadinho do governo Lula, não é? Por quê? A empresa já é usada hoje de forma bastante canalha e irresponsável para segurar a inflação. Porque se tivemos um índice de inflação de 4,8%, que sabe-se lá de onde que o IBGE tirou esse índice, porque o próprio IBGE fala que o preço ao produtor subiu 10%, a carne subiu 20% ou mais, o café subiu 50%, e leite subiu tantos por cento, aí batata subiu 30%. E aí você olha para tudo subindo nessa margem e você tenta entender de onde que o IBGE tirou o IPCA 4,8%, né? Mas se o IBGE conseguiu, sabe-se lá como, fazendo um pacto fáustico, conseguiu colocar o IPCA abaixo dos 5 pontos, ainda acima da meta, nem o Márcio Postman deu conta de manter abaixo dos 4,5%, mas se o IBGE ainda conseguiu esse número foi porque a Petrobras congelou o preço dos combustíveis no Brasil a mando do Lula, que provavelmente é um dos pontos de atrito entre o governo e o Jean Paul Prats que fizeram o cara ser demitido do cargo de CEO. Não saiu bem de lá, por sinal, não saiu em paz, né? Saiu brigado mesmo com a galera. Então a Petrobras já está atuando no sentido de maquiar os dados da inflação, do aumento de preços, porque se ela tivesse repassado toda aquilo que falta, a defasagem da paridade do preço internacional, a gasolina e o diesel e o GLP também estariam lá nas alturas. Isso teria pesado muito na inflação de forma geral, principalmente considerando que o ano de 2024 ficou todo desse jeito, com defasagem. Então, se esse preço estivesse alto lá desde janeiro, isso teria sido repassado, especialmente no caso do diesel, para os fretes do ano todo e teria aumentado o preço no ano todo de praticamente tudo neste país, que tudo roda em cima de caminhões, de carretas aqui no Brasil. Então a Petrobras já age nesse sentido. Para além disso, porém, o Lula está obrigando a empresa a fazer programas muito agressivos de investimentos para gerar essa falcatrua do PIB, essa impressão de que a economia está crescendo. Vai parecer que está crescendo. Vai gerar um monte de empregos, porque vai ampliar, vai abrir refinaria, vai abrir fábrica de fertilizante, vai ampliar o que já tem, contratar um monte de gente e tudo mais. Vai parecer que a economia está crescendo. E o Lula precisa disso para 2025 e 2026. No longo prazo vai ser sustentável? Não vai ser sustentável porque não foi lá atrás. Essa estratégia já foi adotada antes às custas da Petrobras. Então o que estamos vendo é o governo depauperando a empresa de diversas formas para melhorar a imagem do Lula. O Lula está se valendo de uma empresa robusta, bem estabelecida, que deveria ser altamente lucrativa e ainda é, a verdade é essa, para favorecer a sua imagem política às custas dos interesses do povo brasileiro mesmo, porque se a Petrobras agisse de forma lógica, numa lógica de mercado, racionalmente, de forma eficiente, buscando lucro, os dividendos iriam aumentar e o governo tem parte desses dividendos também. Então isso equilibraria o caráter fiscal do Brasil. Aliás, né, enfiar a mão no caixa mesmo da Petrobras e do BNDES no ano passado para segurar as pontas, um monte de dividendos extraordinários. Mas isso ajudaria de uma forma sustentável a equilibrar as contas do país nos próximos anos. Ajudaria a melhorar o aspecto fiscal, mas o Lula não está nem aí para isso. Para a sustentabilidade da Petrobras, equilíbrio fiscal, ele quer se reeleger em 2026 e precisa de um PIB crescendo, nem que seja na marra. Como que isso vai acontecer, então? Com a Petrobras despejando uma montanha de 111 bilhões de dólares em 5 anos, provavelmente grande parte disso aqui, né, nos próximos 2 anos, para favorecer o Lula e dar aquela impressão de crescimento econômico. É interessante para
para a empresa fazer isso? Provavelmente não. Os melhores resultados recentes da Petrobras, o que fez a empresa sair do buraco que o Lula e a Dilma a deixaram no passado, aconteceram nos governos Temer e Bolsonaro, quando não havia essa palhaçada de congelar preços, os preços variavam, e quando, né, principalmente no governo Bolsonaro, muita coisa que não tinha nada a ver naquela história ali, né? Uma parafernália ao redor da Petrobras, muito disso foi descontinuado ou vendido para deixar a empresa ter foco naquilo que é realmente lucrativo. Primeira estratégia adotada pelo Lula logo de cara em relação à Petrobras foi voltar com refinaria, com fábrica de fertilizante, coisa que sempre deu prejuízo para a Petrobras, porque ele não está nem aí para o resultado, ele quer fingir que tem emprego sendo gerado, que a economia está crescendo e tudo mais, e vai fazer isso, obviamente, como era de se esperar, às custas da Petrobras. Nada de novo. Ele já fez isso no passado, fará novamente, né? Vou deixar recomendado aqui então para você assistir o vídeo em que eu falo da queda muito estranha nas vendas da Petrobras. Tenho várias teorias a respeito, gostaria de compartilhar dessas teorias com você. Clique aqui para você continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.